o slide. Então, o que é a NRF? Né? A NRF, o Mário falou, é a maior feira de varejo do mercado, certo? Que tem no mundo. Né? Ela acontece sempre na segunda semana de janeiro, todo ano, um frio forte em Nova York, certo? E ela representa tudo que tem de inovação sobre o varejo mundial. As grandes marcas estão lá, as grandes operações estão lá. É uma conferência que tem profissionais de alto gabarito, que conhecem muito de mercado, conhecem muito de várias áreas do mercado, certo? Então, assim, ó, e lá é considerado, sim, uma plataforma de network, de experiências e de apresentação de tudo que tem de melhor no setor varejista no mundo. A NRF está expandindo, agora vai ter, esse ano já vai ter a NRF na Ásia, certo? E aí eu acho que ao passar dos anos eles vão estar um pouco mais perto e tendo outras versões também em outros lugares do mundo aí. Então, assim, é um evento que tinha 30 mil pessoas, 3 mil brasileiros. Eu conheci lá mais, assim, eu tive, vi pessoas brasileiras lá mais do que eu vi no Brasil, certo? Assim, toda hora está falando e fora da feira também, em Nova York. Então, o Brasil é a segunda maior delegação da feira. Só perde para os americanos. Então, tem muito brasileiro lá, e brasileiro de gabarito. Os grandes nomes do varejo brasileiro sempre estão lá e sempre vão estar lá na operação. Certo? Então, falando um pouco aí, eu vim cá, né, contar para vocês sobre a NRF. O que foi visto lá na NRF? Antônio Carlos, está longe aqui, eu não consigo passar esse negócio, não. Aí. Primeira coisa que nós vimos lá na NRF é um cenário, né? A gente, pô, qual que é o cenário que está? Né? Um cenário que tem um colapso energético muito forte, certo? A questão da toda a operação lá da Europa, tem a era da escassez, né? Não tem, está faltando matéria-prima em todos os lugares. É definida agora a era da policrise. Nós não temos mais uma crise, né? Pandemia, depois guerra na Ucrânia. Não, agora são crises acontecendo em vários lugares, crises diferentes. Você tem crises ambientais, crises políticas em vários lugares. Isso tem prejudicado muito todo o cenário, toda a inflação e evolução aí. Retração de consumo, inflação, né? Para nós aqui que talvez a gente esteja acostumado com inflação, nos Estados Unidos isso há anos não acontece. Então eles não sabem lidar com isso, eles estão muito preocupados com isso, certo? Com a inflação, com o aumento de preço, e a gente vê sim o aumento das coisas em dólar lá mais caro do que já era. E aqui também, né, no Brasil especificamente, né, claro que tem um governo que entrou, que é considerado pelos analistas que não tem uma responsabilidade fiscal, né, ou seja, ele está contestando tudo isso. Então são desafios que estão aí no mundo e no Brasil. Mas do outro lado, a gente quer olhar também o copo, né, a parte do copo que está cheio, né? Retomada de crescimento, a pandemia superada, né, toda essa questão, a retomada da cadeia de suprimentos, isso foi algo que impactou muito, né, principalmente no nosso segmento, com a questão de chip, com a questão toda essa operação, certo? E também um governo que talvez tenha dificuldades com a responsabilidade fiscal, mas é um governo que estimula muito o consumo, certo? Investimento na ação social, em tudo isso, isso vai estimular o consumo, isso vai consumir mais, e nós estamos ligados ao varejo, estamos falando da NRF, um varejo, então isso tem impacto, sim, nos próximos anos aí sobre a questão. Então, nesse cenário, alguns pontos eu considerei ali para trazer um resumo aqui, porque, para vocês terem uma ideia, são 200 palestras. Não dá para assistir todas, você assiste muitas palestras, mas automaticamente, certo? Você tem vários insumos, várias informações. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente falar. Primeiro que todo mundo fala, que todo lugar que você liga e assiste sobre a NRF é fazer o básico bem feito. Vamos falar sobre isso, mas também vamos falar sobre a loja física, que é uma discussão enorme. A loja física vai morrer, vai ficar só o digital e toda essa questão. Vamos falar de inteligência artificial e analytics, né, que tem muito a ver com o nosso mundo. É o outro grande projeto, principal projeto nosso de evolução. Falar sobre o Phygital, né, que é a junção, né, do físico com o digital. Vou falar um pouquinho sobre a automação de loja, que é bem legal, bem interessante, né, a questão dos robôs e etc. E dois temas que me surpreenderam lá como profissional. Primeiro, a questão do reuso e sustentabilidade. E segundo, é a inteligência artificial sendo usada em marketing, criação. Então, são pontos, né? A questão do chat GPT aí, ele, assim, isso lá já está dominado. Isso já está
é igual aqui o WhatsApp no Brasil. Para eles, isso está muito evoluído. Então, falando bem rápido aqui, para também poder responder algumas perguntas. Próximo slide, AC. Antônio, corroborando com esse tema de fazer bem o básico, né? Aí, ó, você tem aí um slide específico. Sim. Hoje saiu uma carta do Guilherme Benchimol, o Benchimol, não sei se você fala, né? Fundador da XP. Todo mundo aqui conhece XP Investimentos, né? XP democratizou o investimento no Brasil. A primeira que começou a fazer capacitação, cursos e aceitar investimentos de R$ 1.000, R$ 1.500, enfim. A XP tem um papel social absurdo, né, de democratizar o investimento, esparramar a capacitação em cima de investimentos e virou um monstro, né, de volume de clientes, rentabilidade, resultado, abriu capital nos Estados Unidos e tal. E o Guilherme Benchimol fez uma carta hoje aos vendedores autônomos, porque a XP ela distribui através de representantes autônomos, consultores autônomos, né? Tem aqui em Uberlândia, tem o representante aqui em Uberlândia, tem os seus vendedores, né, que vão prospectar, vão atrás da gente aí para aplicar dinheiro e tal. Mas o tema da carta dele é fazer bem o básico. Precisamos voltar a fazer bem o básico. Esse é o pedido do Guilherme para o time de vendas da XP. Precisamos voltar a fazer bem o básico. E é abrir conta nova, nosso cliente ficar satisfeito e a gente vender mais para os nossos clientes que estão conosco. Né? Verticalizar, fidelizar e ele está satisfeito. Fazer bem o básico. Exatamente. Esse foi o principal tema da NRF. Porque sempre a NRF, por exemplo, a NRF do ano passado só falou sobre metaverso. Era metaverso. Foi o tema principal de 22. Em 23, o tema foi fazer o básico bem feito. Né? Lá eles chamam de back to basic, toda a operação. Só que é um básico que talvez nós não estejamos fazendo aqui no Brasil. Certo? É um básico que é padrão americano. Então, o que eles definem lá é a questão da performance do varejo. Não dá para ficar inventando, não tem investimento agora com inflação e etc. para ficar inventando. Né? Então, tem que fazer bem feito o que já sabe fazer, crescer, melhorar o relacionamento com os clientes. E eles trazem ali 3 pilares, né? 3 pilares de evolução. Primeiro, a diferenciação. Se o varejo não se diferenciar, se não tiver motivo, por que eu escolho a loja A e não a loja B, ele está com problema de crescimento, ele não vai conseguir aí as operações. Então, ele tem que diferenciar, seja pelo produto, pelo serviço, pela experiência, né? O Mário falou aqui do Pablo aí. Programa de fidelidade, estamos trabalhando isso aqui dentro, aqui, né, com um programa de fidelidade. Muito se falou sobre collab, branding, né? Sobre collab falou muito lá, eu não trouxe esse tema aqui porque o tempo é curto, mas assim, collab de Lego faz collab com qualquer coisa, certo? Você vai na loja, por exemplo, da Macy's e lá dentro tem uma loja do McDonald's, lá dentro tem uma loja, né, da Starbucks. Então, ter esses collabs para poder fazer essas operações. Marketing de influencers, não dá para mais não é o marketing, não é igual fazia 5 anos atrás, certo? Hoje os influencers, as redes sociais têm um impacto fantástico, né? Lá foi destacado lá no Brasil, lá com o que a Virginia tem feito no Brasil, derrotando grandes marcas com mais de 30 anos e consegue vender muito mais que essas marcas, certo? E a questão de personalização e customização. Então tem que ter diferenciação. Outra coisa é preço, né? No momento de inflação, não dá para pagar mais caro, não dá para fazer excesso, né? Você precisa escalar, ter uma eficiência operacional, então se fala muito em eficiência operacional do varejo. Serve para nós também, né? Tem que ter eficiência operacional, saber onde a gente investe nosso capital, onde tem as despesas, como que a gente pode ter mais eficiência operacional. Gestão de categorias, parcerias operacionais, resale, isso eu vou falar um pouco, sobre a questão de revenda, de reuso, né, de vender, isso vai crescer muito, e marca própria. Né? O varejo nos Estados Unidos também investe muito em marca própria, certo? O Brasil é pouco, exceto o Pão de Açúcar, mas a maioria dos varejos investe pouco em marca própria, mas é um jeito de você diferenciar e falar ao cliente volta na sua loja, porque ele tem uma marca própria ali. Além disso, conveniência, né? Tem que estar próximo às lojas menores, muito investimento na Nike, por exemplo, com lojas pequenas de bairro, que estão perto da comunidade, não mais só aquela loja que está lá na Times Square, mas tem várias lojas da Nike, várias lojas pequenas perto da comunidade. Então tem que ter conveniência, tem que ter um delivery, porque essas lojas, elas não é um ponto de venda físico,
ela é um ponto de distribuição, certo? Então, a pessoa compra via e-commerce e a loja vai entregar ali perto, muito mais rápido. Então, tem a questão do same-day delivery, entregar rápido, toda a gestão de estoque, a ausência de fricção, não ter fricção, né? Não falamos sobre automação e especialização. Todos esses diferenciação, preço e conveniência tem que ser baseado em dados, dados, dados e dados. Não se fala em outra coisa, os grandes players estavam lá mostrando o que pode fazer com dados. A jornada digital, não existe mais a questão de omnicanal, não existe, o cliente ele é único e ele escolhe qual canal ele quer usar. Não tem essa, não, é o canal físico, é o canal digital, não, agora é o canal metaverso, não. Isso também foi amplamente discutido e acaba com esse negócio de canal e toda uma jornada que ela precisa ser primeiro digital, não um e-commerce. Ela precisa ser digital, a loja operar digital. E muita cultura, né? Eu escutei lá que foi a NRF mais humana de toda a história. Certo? Que, por exemplo, a Simone Biles esteve lá, né? Todo mundo sabe da história dela aí com a Olimpíadas, e ela deu um show lá, e ela fala que a questão da coragem, né? De evoluir, então, assim, muito humana, os grandes líderes exaltando a humildade dos grandes líderes no país, nos Estados Unidos e etc. Então, assim, o principal tema é basic to basic, mas qual é o básico, certo? Ali eu tirei fotos ali, é um supermercado lá, americano, da Amazon, e a questão das frutas preparadas, né? Isso dificilmente você acha no supermercado no Brasil, né? Tirando grandes redes, operações, etc. e tal, que tem esse tipo de coisa. Então é isso que está dizendo que é o básico. É servir o que o cliente precisa. Muita comida pronta, muito acesso, muita rapidez, muita velocidade, ok? Passando mais rápido aqui, AC. A questão da loja física. A loja física voltou com muita força. Ela é extremamente importante para todos aqueles 10 papéis ali. Relacionamento, ponto de despacho, central de devoluções, coleta de dados, conveniência, transacional e assim, muita evolução. Certo? Então, ali a gente vê a questão das lojas que estão na comunidade, integradas na comunidade, estar perto da comunidade e fazer diferença na comunidade. O que é para uma rede de supermercado como a Açaí, por exemplo, vamos pegar aqui no Brasil, ele pegar e mandar pintar a escola do bairro onde ele está localizado. Aqui essa conexão foi muito difundida lá, certo? Que o varejo precisa estar conectado com a sociedade, com o pessoal que ele está ali. Essa questão da Target foi extremamente importante, porque o presidente da Target falou, não existia no manual. E o gerente da loja fez. Tem uma nevasca lá nos Estados Unidos, numa região lá, e o que Target é um varejista lá, assim como Riachuelo aqui, como essas operações de departamento, e o gerente abriu a porta e pegou todas as pessoas que dormiam na rua e pôs dormir dentro da loja, nos colchões, nos cobertores, porque se vocês olharem a porta da loja lá, que tudo é neve, certo? E aí o presidente da Target, fazendo a apresentação, falou assim, olha, isso não existia, não estava no manual do gerente. Ele tomou decisão, certo? Isso foi comentado no Brasil, no mundo inteiro, nos Estados Unidos inteiro, certo? E ele falou, então assim, tem que ser uma loja que esteja conectada com a necessidade ali da sociedade, certo? Onde o gerente consegue ter visões, etc. A loja física é essa loja da Wilson. Tem uma quadra para você testar as bolas da Wilson dentro da loja. Certo? Então, você vai, eu quero comprar essa bola, você pega a bola, vai lá para a quadra e vai testar a quadra. A Nike tem uma quadra para você testar os tênis dentro da loja. Então, a loja física veio com muita força, com muito potencial. Certo? Extremamente importante, depois eu vou comentar, passa um pouco aí o AC, sobre o tanto que a loja física tem um impacto fundamental. Outro ponto aqui é a questão de inteligência artificial e analytics. Ali são pontos que a inteligência artificial e analytics são extremamente importantes, né? Personalização, marketing personalizado, monitoramento, monitorar as operações para alocar os melhores recursos, o melhor mix, o melhor produto. Fazer previsão de demanda, não dá para fazer estoque de loja sem ter inteligência artificial. Lá, todas as grandes players, tudo faz com inteligência artificial, análise de dados para
fazer a questão de estoque, de comportamento de consumidor, detecção de fraude, automação de processo. Então, inteligência artificial e automaticamente analítica foi extremamente, né, eu não vou enxergar porque o Carlos falou que não enxerga, né? Então, está escrito aqui, né? Analisando os dados e oferecendo o serviço, mudamos a loja do interior, incluindo produtos para animais grandes, equinos e até bovinos. Transformou a loja analisando dados. A loja era uma loja só, né, para pet, para cachorro e automaticamente outras coisas. Então, personalização faz a diferença e a conversão. Passa aí, Antônio Carlos. Então, a parte de analíticas e dados ela é extremamente importante. E foi amplamente difundido por todos os dados. Outra questão é a questão do phygital. Não dá mais, não tem a questão de separação de e-commerce e de loja física. É tudo comércio, todo varejo, certo? Por vários anos, automaticamente isso mudou. QR Code vem mudando isso lá e trazendo que você vê no e-commerce, compra dentro da loja, vê na loja, compra no e-commerce e tudo isso tem que estar integrado, entendendo o cliente. Não mais você discute o perfil do cliente. Você discute qual é o momento de compra do cliente. Então, exemplo, vou dar um exemplo aqui tranquilo. Normalmente eu posso gostar de vinho e ir no supermercado comprar vinho, mas tem um dia que eu vou lá e eu vou querer comprar cerveja porque eu vou fazer um evento. Certo? Então não dá para mais falar assim, o Antônio só gosta de vinho porque ele compra vinho. Não, tem horas que o Antônio vai se abrir para outra coisa. Então você não fala mais do perfil, você fala do momento de cada consumidor em toda essa integração. Então, estamos entrando aí no Omni consumidor, que vê toda essa questão de evolução. Vai, Antônio. Certo? Ali, então, essa separação que era loja física, policalenidade e a metaverso, isso, na verdade, vira uma operação só, certo? Totalmente sendo primeiro digital, totalmente digital, sem canal, né? Não tem essa questão de canal de venda. O vendedor físico na loja está promovendo o e-commerce está promovendo ir na loja e não tem essa discussão de canal mais e de omnicanalidade. Né? Olha ali, vocês terem uma ideia, a questão do Phygital, né? Ela chama Raquel, ela estava com a gente na missão, automaticamente ela gravou, né? Isso aqui gravou lá na hora, a mesma roupa e tal, e fez toda a operação ali, né? Um holograma dela, automaticamente dentro da loja, e esse holograma conversa, esse holograma explica, esse holograma tira dúvida, porque ele usa inteligência artificial, e ele responde dentro do chat GPT sem nenhum problema. Então, a questão do digital é extremamente importante, né? Os clientes estão comprando de forma híbrida, então gera melhor experiência online e offline. E esse aqui eu gostei muito da Messis, onde ele fala o seguinte, que ali tem vários conceitos, né? Que eles pegaram e começaram a analisar, né, analytics, voltando a analytics, e entendeu que onde ele fecha uma loja física, a venda do e-commerce cai. Cara, mas eles fecharam, ele explicou, nós fechamos 50 lojas para fazer uma análise para descobrir que eu fechava a loja e o e-commerce na região caía. Então, eles não tinham a percepção do impacto da loja física no e-commerce. E aí, automaticamente, hoje eles têm essa visão, não dá para analisar, a loja não é produtiva, então fecha a loja e isso impacta na operação inteira. Então, é extremamente importante a questão do digital, a questão da loja física e da operação. Então, a loja física lá, por exemplo, usando muita tecnologia, 3D, né, realidade virtual e tudo isso, bastante intenso lá. Você vai olhar o tênis ali em todas as dimensões e falar, quero esse tênis. E aí você vai embora para casa e ele chega talvez até mais rápido na sua casa do que você. Certo? Então, essa integração é extremamente importante. Vai, Antônio. E automação de loja, né? Essa é a parte, assim, minha preferida, né? A questão ali do entregador autônomo, com inteligência artificial, com todas as operações, que é o carrinho ali para integrar. Ali é uma automação de depósito, onde faz sozinho toda a operação e faz toda essa questão. E ali é a Nike, né? A Nike também tem um robô dentro da loja que ela restaura seu tênis. Você chega lá, tira o tênis que você já usa e dá para o robô restaura e você sai com um tênis novo. Ou quase novo, né? Certo? Mas bem interessante. Vai, Antônio. Ali outro robô, aquele robô ali é fantástico, ele pega diferentes tipos de produto, olha lá, ele pega um pedaço pequeno
produtos diferentes, lê o raio-x e coloca no lugar correto. Certo? Então, extremamente eficaz para qualquer separação de armazém. Para quem conhece o armazém do Martins, lá tem umas 300 pessoas que ficam uma atrás da outra separando os produtos lá. Então, assim, um robô desse faz uma agilidade muito forte. Vai, Antônio, outro robô. E o caixa, né? Lá é um PDV, que ele tem câmeras, você põe os produtos tudo, e aí inteligência artificial, com vídeo, com câmera, ele detecta ali que tem 2 laranjas e uma água e já emite o cupom. Então não tem que bipar QR Code, código de barra, nada. Ele olha e resolve e já emite o cupom fiscal, e ele tem as máquinas ali, você vai pagar em dinheiro e operação. E claro, né, a Amazon Go, né? A Amazon Go, né, ele chama de Just Walkout, você entra dentro da loja, automaticamente pega o produto e sai, não encontra ninguém e faz todo o pagamento. Essa aí é aquela que nós dois saímos correndo com o produto? Oi, eu vou pegar água aqui, fala aí, conta aí. Eu e o Antônio, ano passado, não sei se vocês lembram, a gente teve uma aventura lá também. Vamos testar essa loja, né? Aí o Antônio cadastrou no app, tudo. Tal, tem tudo aqui, o cliente Amazon tem o app e tal. Entramos lá. Aí eu peguei um bala, chocolate, ele pegou água, beleza, saímos da loja carregando os produtos e nada de cobrar no cartão dele, nada de cobrar. Pois é. Não, na hora não funcionou, não, mas passou o quê? 5 minutos, 10? 5 A minutos gente já estava e... preocupado, queria voltar para a loja, né, para devolver os produtos. Agora mesmo é a polícia. É. Ué, Mas deu certo, deu certo. debitou lá no cartão do Antônio. Aproveitar que eu tomei água aqui, também me contaram, o Ricardo está conectado conosco aqui. Então, assim, obrigado aí, Ricardo, e a gente está apresentando aqui, né, você aí, não sei, acho que não vai conseguir ouvir ele, certo? Mas o pessoal passa os recados aí que ele passar no vídeo aqui para nós. Obrigado, Ricardo. Então, assim, a questão da Amazon Go, o que me surpreendeu, além do que o Mário falou, que é a questão, cara, você entra na loja, é tudo digital. Você pega o QR Code do seu celular, coloca ali, e você anda na loja pegando os produtos, uma loja física, você pega o produto, só que o sistema ele é de e-commerce. Ele coloca você, cada vez que você pega um produto, é como se estivesse colocando um carrinho de e-commerce. Aí você sai da loja, ele fecha o carrinho e te cobra. Tranquilo, simples assim. Mas o que mais me surpreendeu na questão da Amazon Go, nessa questão, é que a Amazon não construiu isso para as lojas da Amazon. Ela construiu isso para a AWS e está vendendo para todos os varejistas. Então, não é uma solução de varejo, é uma solução de tecnologia, né? A Amazon é muito mais tecnologia, muito mais inteligência, muito mais operação. Então, a Amazon automaticamente não está pensando só em para as lojas da Amazon, né? Que ela é dona da Whole Foods e outras operações. É um serviço de inteligência, com câmeras e inteligência artificial, com um grau enorme de acuracidade, que já está vendendo para vários varejistas aí no mundo inteiro. Então, na automação de loja, a gente viu todos esses robôs, toda essa questão. Visitei várias dessas lojas aí, faz parte do pacote de operação. Pode passar, Antônio. Finalizando, 2 pontos que eu surpreendi muito é a questão do reuso e sustentabilidade, né? Daqui 7 anos, a geração que vai estar comprando é a geração alfa, né? A geração que nasceu depois de 2010. E eles têm, essa geração alfa, né, que meus filhos, por exemplo, eles têm um comportamento de consumo totalmente diferente da geração Z, que é de 2000 a 2010. Totalmente diferente. É que uma das questões que eles estão muito preocupados, essa geração, e o varejo precisa preparar para isso, é o reuso e a sustentabilidade. No Brasil, ainda é muito, ainda não chegou com tanta força, mas lá você vai em várias lojas e tem produtos de segunda mão, usados para você comprar, né? Essa loja aí que eu tive é uma loja de marca só de reuso, né? É um brechó chique, mas eu pus lá, aquela blusa ali bonita ali, ela custa $2.900, né? R$ 15.000 só a blusa e é usada. Certo? Então, tênis, operação. Então, assim, a pesquisa que fala no mundo é que 34% estão dispostos a comprar um produto de segunda mão. E é diverso, não é só roupa, é calçado, é material de ferramentas e tudo isso que normalmente talvez aqui no país a gente não esteja acostumado. Então isso vai vir com muita força, muito para a questão de custo, de preço, mas também de sustentabilidade, né? Porque a geração alfa ela não aceita a questão de você jogar isso no meio ambiente. Você
pegar um computador e simplesmente descartar ele. Ele não aceita isso. Isso não é bem visto por essa geração. Certo? Então, ali, ó, o varejo de luxo, né, usado, não serve apenas para economizar dinheiro, mas também sustentável. Comprar usado costumava ser estigmatizado, agora é priorizado, agora é chique, cool. É chique comprar coisa usada. E lá é muito forte isso. Isso me surpreendeu lá. Várias empresas, tanto na feira, e depois eu fui lá para a região do Brooklyn, outras regiões lá visitar, a quantidade de lojas com coisas usadas, eletrodomésticos, eletrônicos e toda essa operação. Ali tem os principais produtos que lá é muito forte a questão do reuso, né? Computadores, material de esporte. Pô, quantas coisas eu pensei, eu tenho raquete de tênis lá em casa que tem 15 anos que tá lá parada, certo? Essa aí não dá para aproveitar, não. Ah, se trocar as cordas, né? Não, essa aí não. Deve ser de madeira, Antônio. Também não, né? Não usa mais raquete de madeira hoje em dia, Então, não, assim, Antônio. móveis, gente, móveis. Eu pensei, putz, móveis. Por que que não reusa móveis, né? Então, assim, e eu quando eu voltei, aqui ó, já um depoimento, a minha esposa, eu trocar o sofá. Eu falei, não, negativo. Reestiliza, é mais chique. Para com isso. Então, assim, a questão, né, de caixas, especialidade, livros, né, isso também já é, aqui no Brasil já tem um pouco mais sobre a questão de livro. Vai, Antônio. E finalizar o último ponto aqui, que fica muito extenso e não tem muito a ver com varejo, mas isso lá é muito forte. E aí eu acho que aqui a gente usar, né? A inteligência artificial como criatividade, certo? Isso muito forte. Esse vídeo aí, por exemplo, foi criado em 30 minutos. Ele é como se fosse, né, uma estilista, ela que criou com inteligência artificial, cores de diversos desenhos, né, usando a cor violeta ali. Então, isso foi assinado por uma estilista, mas foi criado pela inteligência artificial sozinha, em menos de 30 minutos, criou mais de 100 modelos que ela pediu ali, certo? E ela fez o desfile com todas essas roupas no metaverso e assim sucessivamente. Certo? Então, aquele do Bruce Willis, o Bruce Willis vendeu os direitos autorais dele, não sei se isso também foi público, vazou não, foi bem noticiado, né? O Bruce Willis, porque o Bruce Willis está doente, né? Ele tem um problema lá e tal, não sei o quê, então. Então, assim, mas a família vendeu os direitos autorais, então automaticamente a empresa lá pode criar vários vídeos com a imagem do Bruce Willis, que não tem mais, né? Não é, hoje ele já está com a idade muito maior que lá. Aquele vídeo lá que ele está lá foi criado agora um ano atrás via inteligência artificial, totalmente inteligência artificial. Então a marca Bruce Willis não vai mudar, né? Não vai morrer. É igual aquelas fotos de Instagram que já tem 15 anos, que fica lá, sabe? No perfil, no WhatsApp. É aquele estilo. Então não vai mudar aí as operações. Então, a questão do chat GPT é só o começo. Muita ferramenta digital para criar banners, para criar conteúdo, para criar. Quem aí está usando o chat GPT, hein? É. Então, assim, ferramentas. Eu fui surpreso com isso lá. Hoje eu uso bem, acho que ajuda, me acelera e é bem interessante, né? Tem desafiado o pessoal de marketing, principalmente, porque dá para criar, você cria o texto, aí você pega o texto criado, pede para criar um vídeo, depois que pede para criar um banner, para criar uma imagem, certo? Então, assim, é fantástico e acelera muito todo o processo criativo de todas as empresas. Então, a maioria dos influencers, principalmente influencer profissional, todos os posts são criados por inteligência artificial. A maioria. A maioria, né? O Ricardo Amorim, ele publicou, mas ele, vamos dizer assim, foi bastante ele escrito. Esse post foi escrito 100% pela inteligência artificial. Todos os textos da apresentação foram escritos pelo chat GPT. Eu não escrevi nada. Só dei a ideia para ele, esse slide, os outros slides, todos que vocês viram, que eu escrevi, o chat GPT que criou. Certo? E eu acho que vocês não perceberam isso até agora. Certo? Então, é fantástico. Para que eu vou ali investir 10 minutos para escrever algo que o chat GPT eu peço para ele com uma frase e ele escreve para mim em tempo real? Aquele
aquela criação lá do ketchup lá, todos os logotipos e marcas foram criados por inteligência artificial. 100% por inteligência artificial. Então, assim, temos que investir nisso, monitorar redes sociais, tendências. A inteligência artificial, ela começa a ver qual é o sentimento que você tem mediante a uma publicidade. Qual é o sentimento que você tem pelo tanto que o seu olho abre, fecha, quanto que o seu pupila dilata, não sei o quê, ele avalia isso tudo. Então, não é mais só o Google ficar ouvindo o celular, né? É muito mais do que isso, certo? Então, eu até escutei esses dias um influencer falando que ele conversar um negócio mais sério com alguma pessoa, né, um influencer milionário, etc. e tal, ele não deixa o celular dentro da sala mais. Certo? Ele não deixa. Ele não deixa. Então, para concluir aqui, para que não fique nenhuma dúvida, né, no próximo slide, eu também passei em Nova York, fui em vários lugares, certo? Não, então, porque às vezes a pessoa, pô, o Antônio só foi na feira. Não, eu fui na Times Square, visitei lá o On Summit, um dia, né, fantástico, que nós passamos um dia na faculdade, na Colômbia, certo? Eu, junto com o Mário, nós estivemos em Stanford, lá na Califórnia. É bem diferente de todo o processo que a gente vê no Brasil, né? É bem interessante você passar um dia lá e conviver com aquelas diversas culturas de pessoas. Você olha aquilo e fala, cara, não tem ninguém nem perto de igual de ninguém aqui. É um asiático, outro. E eles convivem aquilo com muita tranquilidade e de alto nível de inteligência. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, os caras me colocam uma Ferrari em cima da pista de gelo, não sei porquê, certo? Mas os Estados Unidos bem mudado, ou seja, bem eclético, bem valorizado. Também assisti um jogo de hóquei que também não tinha assistido, eu acho que foi bem legal também, todas as operações. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não falei que ia ser um show? Já sei. Ainda ajudou a gente a entender aí um pouquinho do chat GPT, né? Inteligência artificial democratizado. Acho que é o principal ponto que está acontecendo, é que está democratizado, porque já Sabe? tem inteligência artificial acontecendo Tem, há um tempo, né? Os especialistas estão usando inteligência artificial há bastante tempo. Mas o que está acontecendo agora está sendo democratizado. A gente, qualquer um, está tendo acesso. Perguntei para os meus filhos, um de 14, outro de 13, começaram a rir da minha cara. Perguntei se eles estavam usando. Juro para você, virou piada. Virei piada em casa. Aí ele me falou que o treino que ele tinha feito na academia no dia anterior, ele tinha pedido para o chat GPT montar um treino para ele. Falou o que ele queria, monta o treino. Falei, então não tem que pagar mais personal. personal. Acabou, né? Não, não. Mas eu acho que o que está acontecendo agora é uma democratização. Né? O menino chega para você e fala, não vou fazer redação nunca mais. Faz redação, Antônio, não vou fazer apresentação nunca mais. Está lá, ó, pedindo para a inteligência artificial ajudar a fazer a apresentação. Acho que tudo que vier para melhorar o nosso dia a dia, para otimizar o nosso dia a dia, né? Para que a gente possa se concentrar em atividades mais nobres, que vão gerar ainda mais valor, esse é o que a gente quer. Né? Investir mais tempo nos clientes, na satisfação do cliente. Né? Ou seja, tem atividades que a gente vai deixar de fazer e nós vamos poder economizar tempo para focar mais no cliente. Não é isso?